Fala galerinha da Epicar, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui trazendo mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai estar resolvendo aí o simuladinho 8, né, que vocês tiveram essa semana. Muitas questões da SpaceX, né? Algumas questões aí das Olimpíadas, AMC e OBM, duas questões aí de geometria do ITA também. E vamos começar aqui então. Bom, vamos começar aqui pela questão 1, né? Deixa eu colocar aqui simuladinho 8. Questão 1, uma questão de função. Função no primeiro grau, né? Equação da reta aí. A gente tem uma fábrica, produz óleo sob encomenda, de modo que a produção é comercializada, né? O custo de produção é composto de duas parcelas, uma parcela fixa, independente do volume produzido, e outra parcela variável, né? Que depende da quantidade de óleo fabricado. Então, a gente tem um gráfico aí, fora de escala, né? E esse gráfico, ó, ele é um gráfico de litros de óleo por reais. E o R1 representa o custo e o R2 representa o faturamento, ambos em função do número de litros comercializados. Então, ele está perguntando aí o valor da parcela fixa do custo e o volume mínimo de óleo a ser produzido para que a empresa não tenha prejuízo. Muito bem. Então, esse aqui é o primeiro gráfico, né? Esse aqui é o segundo. Temos aqui, então, R2, R1. Aqui é 10 mil. Bom, pessoal, R1 aqui vai ser o nosso custo, né? Ele diz aí, essa daqui é a reta do custo. E reparem que se a gente produzir 0 litros de óleo, a gente ainda tem que pagar 10 mil reais, né? Então, esse 10 mil aqui, que é o coeficiente linear dessa reta R1, ele é a taxa de custo fixo, tá? Porque mesmo a gente não produzindo nada, a gente ainda tem que pagar. Então, a gente já sabe aí que... Vamos colocar aqui taxa fixa é de 10 mil. Beleza? Aí você olha as alternativas, né? Você fica com a alternativa A e E. Agora a gente só tem que descobrir esse ponto aqui, ó, que é o ponto de interseção entre as retas, que você começa a faturar mais do que você gasta, né? Porque isso daqui é o tanto que você está ganhando, isso daqui é o tanto que você está perdendo. Aqui você está perdendo mais do que você está ganhando. Esse ponto aqui você ganha o que você perde. E a partir desse ponto, né, você ganha mais do que você perde. Então a gente quer descobrir qual que é esse ponto, né? Mais especificamente aí qual que é a abscissa desse ponto. A abscissa do ponto de interseção das retas. Então, basicamente, a gente vai ter que fazer um sistema, né, com as duas retas para achar a interseção. Então, a gente tem que primeiro achar as equações da reta. Vamos primeiro achar a equação da reta R1. A reta R1 é y é igual a x mais b. Só que o b a gente já sabe, né? O b é esse ponto aqui, é o 10 mil. E para a gente achar, então, o a gente vai jogar um ponto, né? Você pega aí uma coordenada xy, que pertence a essa reta. No caso, ele deu aí para a gente a informação de que quando você tem aqui 60 mil litros de óleo sendo produzido, o seu custo é de 40 mil. Então, a gente vai pegar esse ponto xy, que tem coordenadas, então, 60 mil e 40 mil, e a gente vai jogar aqui nessa reta, né? Então, o y vai valer 40 mil
E isso vai ser igual ao A, que multiplica o X, que é 60 mil, mais o B, que é 10 mil. Aí passo 10 mil para lá, vai ficar 30 mil, que dividido por 60 mil, a gente vai encontrar então o que o A vale meio. Então, com isso, a gente já tem a equação da reta R1, que vai ser, então, meio x mais 10 mil. Agora a gente vai encontrar a equação da reta R2, que também vai ser ax mais b. Só que a reta R2, ela passa pela origem. Então, o nosso b, ele é zero. Então, a reta R2, ela é simplesmente y é igual a x. E aí você vai jogar um ponto, né? Aí ele dá a informação aí pra gente que quando você produz 60 mil litros, você fatura 90 mil. Então, 90 mil é igual a que multiplica 60 mil. E você tem, então, aí que o seu A vai ser 3 meios. Então, y é igual a 3 meios de x. Então, essa é a reta R2. E essa aqui é a reta R1. E esse ponto aqui, ó, é o ponto que os dois y são iguais, né? E a gente quer descobrir, então, o x que faz com que esse y seja igual a esse y. Então, você vai igualar aqui essas duas retas, né? Ou montar um sistema. Você vai ter o seguinte, ó. Y é igual a x sobre 2 mais 10 mil. E y é igual a 3 meios de x. Então, se isso é igual a isso, a gente tem que x sobre 2 mais 10 mil é igual a 3 sobre 2x. Passa o x sobre 2 para lá. E você acha, então, aí que o x é 10 mil. Então, esse 10 mil que a gente encontrou, ó, é esse ponto aqui. Se você vende mais que 10 mil litros de óleo, você começa a ganhar mais do que você perde. Porque aí o seu faturamento vai passar os seus custos de produção. Então, você tem aí como resposta a letra A. Da hora? Segunda questão. Nossa, hoje a alergia tá atacada. Ó, galera. Seguinte, considere aí MNP, números reais não nulos. E você tem aí duas funções, né? mx ao quadrado mais nx mais p. E a função g aí, que é mx mais p. E ele pede pra gente assinalar, né? A alternativa aí que melhor representa os gráficos de FG. Só que você olha, né? Você não tem nenhuma informação de que o M é positivo ou negativo, ou que o N é... Você não tem nada sobre esses coeficientes, né? A única informação que você tem é que o M, ó, ele tá multiplicando o x ao quadrado aqui e o M tá multiplicando o x aqui. Então, vamos pensar um pouquinho, ó. Se o nosso M, ele é maior que zero, a nossa função f vai ter, então, o A positivo. Então, ela vai ser uma parábola feliz, né? A concavidade dela aqui vai estar voltada para cima. E o que a gente pode dizer da função g? Quando uma reta tem um coeficiente angular positivo, ela é crescente. Tá? Aí, ó, o m, ele também pode ser negativo. Então, você vai ter aqui uma f triste, né, uma parábola com concavidade para baixo, e você vai ter aqui uma reta decrescente. Decrescente. Né? Então,
ou parábola triste e reta decrescente, ou parábola feliz e reta crescente. Se você olhar as alternativas, ó, na alternativa A sua parábola tá triste, né? E a sua reta tá crescente. Então a alternativa A não pode ser a alternativa correta. A alternativa B, você tem uma parábola feliz e uma reta decrescente. A B não pode ser, porque senão você teria sinais contrários aqui, né? A C você tem essa situação, parábola infeliz e reta decrescente. Então a C é uma alternativa possível. E a D? A sua parábola tá triste e a reta tá crescente. Não pode ser também. E na E, a sua parábola tá feliz e a reta tá crescente. Então a alternativa E pode ser também. Então, estamos entre duas alternativas, C ou E, né? Aí a gente tem que analisar um outro coeficiente. Se vocês repararem, ó, o coeficiente linear dessa é igual ao coeficiente C dessa, né? Isso significa o quê? Significa que elas vão cortar o eixo Y no mesmo ponto. Se você jogar x0, ou seja, quando você está ali no centro do gráfico, o y das duas funções vai ser o mesmo ponto, né? Então você vai ficar aí com a alternativa E. Alternativa E você tem isso aqui, ó. Ó, elas estão cortando no mesmo ponto, tá? Então a C não vai poder ser porque a C as curvas estão cortando em pontos diferentes. Então a alternativa correta é a letra E. Beleza? Questão 3. Bom, a questão 3 é de sisteminha, tá, pessoal? Não tem segredo, não. Ele deu aí, né, que para usar a balança você tem que ter mais que 60 quilos. Então, se você pesa menos que 60 quilos, você tem que se pesar com alguém, né? Dessa forma, a família aí se pesou e obtiveram os seguintes resultados, né? Então, o peso do José mais o Pedro deu 87. O peso do José mais o peso da Maria deu 123. E o peso da Maria mais o peso do Pedro deu 66, né? Então você tem aqui um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. As incógnitas são J, P e M. E você consegue resolver esse sistema aí e encontrar os pesos de cada um deles, tá? Se eu somar todas as equações, eu vou ter que 2J mais 2M mais 2P é igual a 276. Passando 2 para o outro lado dividindo, eu sei então que a soma dos três pesos dá 138. Então, como eu sei que os três pesam 138 e o João e o Pedro pesam 87, né? Se eu trocar esse J mais P por 87, eu descubro o peso da Maria. Se eu trocar o JM por 123, eu descubro o peso do Pedro. E se eu trocar o M e o P por 66, eu descubro o peso do José, tá? Então eu vou ter aqui que o peso da Maria é de 51, o peso do José é de 72 e o peso do Pedro é de 15 quilos. Diante dos resultados, pode-se concluir que cada um deles pesa menos que 60? Não. Dois deles pesam mais que 60? Não. José é mais pesado que Maria e Pedro juntos. Maria e Pedro juntos têm 66, José tem 72. Então essa daí, né? Alternativa C. Na D, Maria é a mais pesada dos três? Não. E o peso de Maria é a média aritmética dos pesos de José e Pedro. Ó, José e Pedro têm 87. Se você divide 87 por 2, dá quebrado. E o peso da Maria não é quebrado. Então não é a letra E também. Então você fica aí com letra C. Tá? Pessoal, essa questão 4, que é a próxima, o gabarito no simuladinho tava E.
tá? E eu vou explicar o trâmite dessa questão aí, né? Os probleminhas. A gente tem, né, um galpão. Ele tem dimensões aí. Aqui é 4, aqui é 5. Aí, ó, como a altura dele do topo até a base é 7 e daqui aqui é 4, então a gente fica com 3 aqui, né, ó. Daqui até aqui é 3, porque aí daqui até aqui vai ser 7. E aqui você tem dois triângulos retângulos, né, ó. 3, 5, 3, 5. Então esses catetos aqui eles vão ser 4, ó. 4 aqui, 4 aqui. Beleza? E aí você tem que escolher o comprimento, né, do seu galpão, que vai ser o L. Aí, pessoal, ele tá falando assim que você tem ar-condicionados, né? Você tem 3 ar-condicionados. E cada ar-condicionado é capaz de climatizar 200 metros cúbicos. Isso aqui tudo tá em metro, tá? Então, como você tem 3 ar-condicionados, o volume que os seus ar-condicionados conseguem climatizar vai ser 3 vezes 200, né? Que vai ser 600 metros cúbicos. Só que esse exercício aí, né, o original dele, o da prova da SpaceX, não era 200, era 220, tá? Se você faz com 220, né, o volume dos seus ar-condicionados vai ser 660. E aí dá a alternativa E, que é a alternativa que estava no gabarito aí, tá bom? Só que como a questão tá escrita errada e tá 200 ao invés de 220, o gabarito se torna A, tá bom? Então eu vou mostrar o porquê, ó. Isso aqui é um prisma, né? É um prisma pentagonal. A base aqui você tem um pentágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E é um prisma pentagonal deitado, né? A base está na frente aqui. Então a gente vai calcular o volume desse cara. O volume desse prisma vai ser a área da base vezes a altura. A altura vai ser o L, né? E a área da base vai ser a área disso aqui. Beleza? Vamos calcular essa área da base então. Vai ser a área do retângulo, né? Que tem dimensões 4 por 8. Mais a área desses dois triângulos retângulos, né? Se você pegar esse triângulo retângulo aqui e colocar ele de cabeça para baixo aqui, ó, você monta um retângulo de dimensões 3 e 4, né? Ou você pode fazer 3 vezes 4 dividido por 2, mais 3 vezes 4 dividido por 2, que vai dar 3 vezes 4, tá? 6 mais 6, 12. Então aqui a gente tem 4 vezes 8, né, que vai dar 32, mais 12. Então isso aqui vai dar 44. Então, o volume do nosso galpão é 44L. Isso aí tem que ser igual, né, aos 600. E daqui você tira, então, que o seu comprimento L vai ser igual a 13,63. Aí, se aqui fosse 660, ia dar 15, que é o gabarito, tá? Mas como tá 600, a gente achou aqui que o comprimento tem que ser 13,63. Só que se você... Só que não tem essa alternativa, né? Mas se você colocar um L maior que isso, os ar-condicionados não vão funcionar, né? Então você tem que pegar um L menor que isso, que aí dá a letra A, 13, tá? Então, se você fizer com 220, dá letra E. Se você fizer com 200, dá letra A, beleza? Apesar de dar quebrado, aí você pega o valor para baixo, né? Porque você não vai pegar o valor para cima. Senão os ar-condicionados não vão funcionar. Beleza? Exercício 5.
O exercício 5, pessoal, é um exercício aí que, se você interpreta ele errado, você chega em mais de uma alternativa correta, né? Você tem basicamente isso aqui, ó. É o gráfico, né, do tanto que um carro consome com base na velocidade dele, né? Então, se ele está aqui a 40, 60, 80, 100 e X. Bom, quando ele está a 60 km por hora, pessoal, ele consegue percorrer 12 km para cada litro. Quando ele está a 40 km por hora, ele consegue fazer só 10 km para cada litro de gasolina. Ou de álcool, sei lá. Então, 12 km por litro não é o consumo. Na verdade é o consumo, mas o consumo certo, né, seria litros por quilômetro, né? Quantos litros você está gastando para percorrer uma mesma quantidade de quilômetros, né? Então, presta atenção. 12 quilômetros por litro significa que você vai andar 12 quilômetros para 1 litro de combustível. E 10 quilômetros por litro significa que você vai andar apenas 10 quilômetros com 1 litro de combustível. Então, aqui você anda mais com a mesma quantidade. E aqui você anda menos. Então, aqui em cima, ó, quanto mais para cima você tá, mais econômico tá o seu consumo. E quanto mais para baixo você vem, ó, menos econômico. Tá? Então, 10 quilômetros por litro, você está gastando mais combustível do que 12 quilômetros por litro. Porque para andar a mesma quantidade, você vai estar gastando mais litros aqui embaixo. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender desse gráfico. Aí, olha a letra A. O maior consumo de combustível por quilômetro rodado. Então, reparem que ele está falando de litro por quilômetro e não de quilômetro por litro. Tá? Litro por quilômetro é o inverso disso aqui. Por isso que aqui em cima é mais econômico que aqui embaixo. Apesar do número aqui ser maior que aqui. Porque ele está falando de litro por quilômetro e não de quilômetro por litro. Tá? Então, na A, o maior consumo se dá aos 60? Não, no 60 é o menor consumo, porque é quando o carro está mais econômico. Então, a A é falsa. Na B, para velocidades entre 40 e 60, o aumento da velocidade implica em aumento do consumo de combustível. Não, né? Se você passa de 40 para 60, você começa a gastar menos combustível, porque você fica mais econômico. Então a B é falsa também. Tá? A C, para velocidades entre 60 e 100, o aumento do consumo de combustível é diretamente proporcional ao aumento da velocidade. Então, se você aumenta a sua velocidade, aumenta o consumo de combustível? Aumenta. Só que o problema dessa afirmativa aí é que não é de maneira proporcional. Tudo bem? Pode ver, pessoal, que essas retas aqui elas têm inclinações diferentes. Se elas tivessem uma inclinação só, seria diretamente proporcional. Mas não é diretamente proporcional. De 60 a 80, de 60 a 80 aqui, ó, ela cai de um jeito e de 80 para 100 ela cai de outro jeito, que depende do X. Então, daqui para cá não é diretamente proporcional. A C é falsa também. A D. Na velocidade de 100 km por hora, o automóvel consome menos combustível que a 40. Não, né? Como o X está para baixo do 10, em 100 é menos econômico que em 40.
Então a D é falsa também. E aí, para velocidades acima de 60 km por hora, o consumo de combustível aumenta sempre que a velocidade aumenta. Verdade. Essa daí é a verdadeira. Tá? Porque quanto mais para a direita você vai indo, mais para baixo seu gráfico vai. E repara que ele não fala nada sobre diretamente proporcional. Tá? Não é porque uma coisa diminui e a outra diminui, pessoal, que elas são diretamente proporcionais, não. Tá bom? Lembra, diretamente, você diminui uma coisa pela metade, a outra coisa também diminui pela metade. Tá bom? Muito bem. Bom, vamos para a próxima parte do vídeo aí, que eu vou resolver das 6 em diante.